Porque Jesus era chamado de leão da tribo de Judá. Bom, fica comigo até o final que hoje nós vamos falar sobre este assunto. Tenho certeza que você vai gostar, assim como eu. A palavra de Deus, ela está toda conectada, né? Então, eu quero começar lendo aqui em Apocalipse, capítulo 5 e no verso 5, aqui onde fala assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Mas quando nós voltamos lá para o Gênesis, aqui no capítulo 49, vamos ler aqui a partir do verso 9, onde fala assim: Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? Aleluia. Nesse capítulo aqui de Gênesis que eu acabei de ler, esse versículo, né? Aqui Jacó, ele estava liberando bênçãos para os seus 12 filhos, que futuramente seriam conhecidos como as 12 tribos de Judá. Então, aqui ele estava liberando as bênçãos para os seus filhos. E nesta passagem aqui do verso 9, ele está liberando a bênção para o seu quarto filho, o seu filho chamado Judá. Era o seu quarto filho, né? Então, nós sabemos que antigamente aqui com os patriarcas, quando eles abençoavam seus filhos, não era somente abençoar, não era somente, eu te abençoo, eu desejo que você seja isso. Não, eles estavam ali justamente sendo usados por Deus para ali dar uma bênção profética, algo que realmente iria se cumprir na vida de seus descendentes, de seus filhos, né? O que não foi diferente aqui com Judá. A bênção profética, ela sobre Judá, que era o quarto filho, né, é uma das mais importantes por 3 motivos, né? Ela contém o símbolo do leão. Ela contém também, em segundo lugar, o símbolo da realeza. E, em terceiro lugar, ela contém a promessa messiânica. Já você vai entender. Então, e Jacó, ele coloca as suas mãos ali sobre Judá, seu filho, e diz as palavras, né? Por Arrie e Erudá. Judá é um leãozinho, ou seja, então Jacó, ele coloca as suas mãos sobre o seu filho, sobre Judá, e ele diz essas palavras, né? Gu, Arrie e Erudá. Ou seja, Gu significa filhote de leão, Arrie, leão adulto, né? Essa bênção de Jacó para Judá mostra duas coisas aqui muito importantes, né? Primeiro, que é o crescimento e a maturidade da tribo, começando de pequeno e depois se tornando grande, poderoso, né? E segundo, né, é o símbolo do leão, que representa força, coragem, denuncia ali um domínio, né? A força e o domínio, vitória sobre os inimigos, autoridade. Então, autoridade real. E quando ele fala aqui, ó, da presa subsiste meu filho, né? Então, aqui ele está falando, né, presa, subsiste o meu filho, significa que Judá vence as batalhas, que Judá se levanta como vencedor sobre seus adversários. Judá, ele tem poder militar e honra, ou seja, isso é cumprido em Davi, o rei conquistador. E em Salomão, o rei da glória, que foram tantas glórias, tantas riquezas, né, no reinado de Salomão. E também, principalmente, se cumpre em Cristo, o rei vitorioso, o rei eterno, o rei que é para sempre, né? Então, aqui, ele continua falando, abaixou-se, encurvou-se como leão. Aqui na segunda parte, né? Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará, né? É como se aqui
o leão estivesse apenas descansando, não como alguém fraco, mas um descanso de um rei que venceu uma batalha, que venceu várias batalhas muito grandes e que não teme ninguém. E ainda aqui no verso 9, né, aqui na parte B, ele diz: como leão velho, quem o despertará? Ou seja, né, quem ousará despertar o leão? Essa autoridade. E essa autoridade foi dada para ajudar. Essa autoridade, ela é inquestionável. Ninguém desafia o seu, ninguém desafia ali o seu reinado. É incontestável. Aqui nós vemos aqui a imagem do Messias aqui sobre essas palavras, né? Sobre aqui essa bênção de Jacó sobre o seu filho Judá. Nós vemos aqui a imagem messiânica aqui, principalmente aqui quando nós lemos aqui o versículo de Apocalipse, quando eu acabei de ler para vocês, né? Aqui quando nós vemos, né, que é justamente assim que Jacó, ele descreveu aqui a bênção sobre seu filho. E aqui no livro de Apocalipse fala justamente isso. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tá vendo? Que venceu para abrir e desatar os 7 selos. Aquele aqui, o leão de Judá que venceu, né, irmãos? Então, e aqui ainda fala mais, aqui, e o seu cetro não se apagará, o cetro de Judá não se apagará. Aqui nós vemos algo também ainda mais maravilhoso, algo assim muito especial, porque aponta também para outra profecia messiânica. Aqui, Judá, aqui nós vemos essa outra profecia que é maravilhosa aqui dentro deste versículo, né? Isso significa que o trono dele seria um trono eterno, ou seja, da sua descendência, do seu sangue. Isso significa que Judá teria tribo real para sempre. Nenhuma outra tribo de seus irmãos teria esse trono, mas Judá teria um trono legítimo somente ali da tribo de Judá. Isso se cumpre com o rei Davi, que foi o primeiro rei que eu já falei para vocês, né? E aí também também da linhagem de Judá, que era o rei Davi, e depois até chegar Jesus, que é o rei eterno, que deu o seu trono, que o seu trono foi estabelecido para sempre por Deus. Aleluias, né? E Judá, ele recebe sua bênção como profética. Ali, Davi faz realização histórica, o primeiro rei da linhagem de Judá, mas o cumprimento eterno está na pessoa de Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, né? E por isso, Apocalipse 5:5 diz: ele é o leão da tribo de Judá. Aleluias, louvado seja o nosso Deus, né? O rei prometido, o rei profetizado, o Messias, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. O leão da tribo de Judá. Esse leão venceu batalhas, não com espada, mas venceu com seu sangue e obediência ao Pai. Aleluias. E diante do seu rugido, toda arrogância humana cai por terra. Diante do seu rugido, toda arrogância humana se cala. Quando o leão da tribo de Judá se levanta, nenhuma força humana, nenhuma força sobrenatural, nenhuma força espiritual consegue ficar de pé diante do rugido desse leão. Tenha certeza que este leão é quem está pelejando por você. E se este leão da tribo de Judá, o Messias prometido, profetizado, o Messias eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se ele está com você, se ele está comigo, então tenha certeza que nenhuma outra força vai se levantar ou tem poder para permanecer se levantando contra as nossas vidas, amém? Bom, espero que você tenha gostado, um grande abraço a todos, temos um encontro marcado no próximo vídeo.
Ah, então tá bom. Então eu te espero. Até lá. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos que têm vindo aqui no meu canal, que têm assistido, a todos os que têm se inscrevido. Um grande abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Beijos. Fiquem com Deus.